meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso culto desta manhã. Vamos orar, agradecendo a Deus por este momento tão precioso em que nós podemos estar aqui reunidos na presença dEle. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, nós entramos em Tua presença mediante o nome de Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor pela reunião desta manhã, somos gratos por mais um dia de vida, somos gratos porque o Senhor nos trouxe nesta manhã para este local, para que nós pudéssemos nos reunir aqui e cultuar o Teu santo nome, ó Deus. Nós fazemos isso confiados, não em nossa própria santidade, não em nossas próprias boas obras, em nosso próprio mérito. Nós nos achegamos a Ti confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo, crendo no sacrifício expiatório que Ele realizou em favor do Seu povo eleito. E nós agradecemos a Ti por Teu Santo Espírito, que opera poderosamente em nossas vidas. Nesta manhã nós reconhecemos a nossa total e completa dependência dEle. É Ele quem nos guia em toda a verdade, é Ele quem nos ensina todas as coisas, é Ele quem nos leva a Te adorar em espírito e em verdade, ó Deus, e que nesta manhã nós possamos expressar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor, nós possamos expressar a Ti, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e sermos gratos, ó Pai, e reconhecer a Tua santa presença em nosso meio nesta manhã. A nossa oração é: fica conosco, é o que nós clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo. Alfa
Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Neste momento, Deus, o Teu povo irá entregar a Ti a oferta, a contribuição para a Tua obra. E nós fazemos isso, Deus, reconhecendo que tudo o que temos, se porventura nesta manhã nós damos alguma coisa ao Senhor, à Tua obra, é graças à Tua providência, é graças à Tua boa mão estendida sobre nós, dia após dia, nos abençoando, ó Deus. Então, nós tão somente nesta manhã devolvemos a Ti aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Que todos os recursos, tudo aquilo que está sendo entregue, seja para a honra, seja para a glória do nome do Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará.
Graça e a paz, irmãos. Bom dia mais uma vez. Antes de entrarmos na exposição da palavra, nós vamos orar pelas nossas crianças. Amém? Glória a Deus. Benção, hein? Glória ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos tão felizes por esta obra que tem acontecido com as crianças. Nós queremos te render graças, te agradecer pela vida de cada uma delas. Queremos também te agradecer, ó Deus, pela vida das irmãs que têm se dedicado de uma maneira tão intensa a este ministério. Que o Senhor conceda a elas, ó Deus, sabedoria que provém do alto. Que o Senhor conceda a elas, ó Deus, a unção do seu Espírito e o poder do seu Espírito para que ministre sobre a vida dessas crianças com amor e tremor do Senhor. Para que através dessas crianças o Senhor possa levantar homens e mulheres que temem e tremem diante da sua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Se você está aí com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir comigo em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 é o texto que servirá de base para a nossa exposição de hoje. Lucas capítulo 6, nós leremos os versos de 1 até o verso 5. Lucas 6, de 1 a 5. Lembrando aos irmãos que nós estamos na nossa série de exposições no Evangelho de Lucas, e nós estamos chamando essa série de exposições, e demos o título a ela de Convicções. Convicções. Então nós já entramos agora no capítulo 6, e eu tenho sido bastante abençoado nessa série. O Senhor tem ministrado bastante ao meu coração, e eu acredito que também esteja sendo assim com os irmãos. Então hoje nós entramos no capítulo 6, nós leremos hoje dos versos de 1 a 5, e na semana que vem nós iremos expor os versos de 6 até o 10. Então hoje essa é a parte 1 da nossa exposição. Nós iremos fazer a divisão aqui entre duas exposições, e hoje nós ficaremos até o verso 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito ao sábado? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes eram lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos orar. Pai Santo, estamos diante da sua palavra, inspirada pelo seu Espírito, fiel, inerrante e suficiente. E nós te pedimos que o Senhor nos santifique por ela, nos exorte por ela, nos discipline por ela e nos console por ela, Senhor, para que o seu povo seja santo e irrepreensível na sua presença. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Esse texto, ele trabalha a questão do sábado, e é um texto que nós precisamos olhar com bastante atenção, assim como nós temos olhado para os demais textos. E antes de entrar na exposição, eu queria contextualizar os irmãos referente ao sábado. E o meu objetivo, então, é situar os irmãos no que diz respeito à questão do sábado e como ele era visto dentro das Escrituras. Eu já quero deixar claro para os irmãos que nós não iremos cobrir todo o assunto nessa exposição de hoje.
Nós iremos dedicar um pouquinho mais de tempo na exposição da semana que vem, mas hoje eu quero trazer alguns conceitos do sábado dentro das Escrituras. É interessante a gente perceber que o sábado ele foi modificado com o tempo. Ele foi visto em vários períodos do Antigo Testamento de formas diferentes. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, o sábado começou como um dia consagrado a Deus. Então, esse dia que era consagrado a Deus, ele incluía a cessação de todo o trabalho. Então, o sábado era visto como um dia em que era totalmente dedicado a Deus, onde Israel e todas as pessoas que ali viviam deveriam se consagrar ao Senhor naquele dia específico. Lá no livro de Êxodo, onde nós encontramos os 10 mandamentos, no capítulo 20, versículo 11, nós temos ali várias características a respeito do sábado. Os 10 mandamentos nos mostram que o sábado, ele é um dia santo e abençoado. Ele também nos diz que o sábado deve ser lembrado e guardado como um dia santo. Também ali nos é ensinado que o sábado pertence ao Senhor. E também nos é dito que o sábado requer abstinência do trabalho para todas as pessoas, tanto para judeus quanto gentios, e inclusive para os animais. Então o sábado ali no Decálogo é um dia santo, abençoado, é um dia que deve ser lembrado, guardado como santo, pertence ao Senhor, é um dia de abstinência de trabalho. Quando nós damos um salto, saindo do Decálogo, do Pentateuco, e entramos ali nos textos proféticos, os profetas já nos oferecem uma visão negativa a respeito do sábado. E ele nos oferece uma visão negativa, não do dia em si, mas da maneira como Israel observava aqueles dias. Os profetas utilizavam o sábado como um exemplo de como os israelitas, eles ritualizaram aquele dia. As cerimônias que Deus havia ordenado para Israel, e o sábado fazia parte dessa cerimônia, elas haviam perdido o significado. Então os profetas estavam usando o sábado como uma figura de denúncia de como Israel havia violado a aliança com Deus através da violação do sábado. Deus expressa ali através dos profetas que observar o sábado, assim como observar qualquer outra das festividades que Deus havia instituído, se torna algo detestável para Deus quando aquilo é conduzido por motivos errados. Como o pastor Marco pregou aqui na semana passada, a questão do jejum é a mesma coisa. Quando o povo proclama um jejum pelos motivos errados, ele se torna inválido. Então os profetas denunciam a guarda do sábado, que era feita por Israel, pelos motivos errados, como simplesmente uma forma de cumprir um ritual, de cumprir uma lei, uma norma, uma regra, mas não um momento onde eles deveriam se consagrar e servir e buscar ao Senhor e viver para o Senhor naquele dia. Nós encontramos várias denúncias nas Escrituras, uma delas é Isaías, capítulo 1, eu gostaria que você fosse comigo em Isaías. Lá no capítulo 1 nós encontramos o profeta fazendo essa denúncia. Isaías 1, Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías 1, versículo 13, o Senhor diz: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então veja que Isaías está aqui profetizando e dizendo ao povo que o Senhor está detestando as festas solenes dele, o Senhor está detestando o sábado. Se nós formos um pouquinho mais adiante, o profeta Ezequiel, no capítulo 22, ele também diz a mesma coisa a respeito do sábado. Ezequiel 22, versículo 8. Ezequiel 22, versículo 8, diz assim o Senhor: desprezaste as minhas coisas santas e profanastes os meus sábados.
Então nós percebemos que os profetas, nós encontramos várias denúncias de que Israel havia violado o sábado. Aquilo que no Pentateuco nós encontramos como um dia que é santo, abençoado e consagrado ao Senhor. Quando nós avançamos um pouquinho mais nas Escrituras e nós chegamos aos livros históricos, nós temos ali também uma ênfase da importância da celebração no sábado. Do sábado, por exemplo, Neemias capítulo 10, versículo 31, ele retoma a proibição do comércio no sábado, bem como da importância do descanso sabático para a terra, da remissão de dívidas a cada 7 anos. Neemias 13, de 15 a 22, ele especifica que a proibição do comércio no sábado incluía não apenas pisar o vinho, carregamento de alguma coisa, transporte, vender grãos, uvas ou figos, comprar mercadorias de estrangeiros. Então o sábado, como um dia consagrado ao Senhor, também era um dia em que o comércio era proibido. E Neemias nos oferece essas proibições, como nós falamos aqui. E quando nós avançamos um pouquinho mais, e nós chegamos num período que nós conhecemos como período interbíblico, o período interbíblico é o período entre o final do Antigo Testamento, entre o livro do profeta Malaquias, até o período em que o profeta João Batista entra na história. Durante 300 anos, nós conhecemos isso como período intertestamentário, é o período onde Deus não falou ao seu povo através de um profeta. Foram 300 anos de silêncio. E durante esse período, o sábado ganhou uma nova roupagem. Ele ganhou um tom legalista. E ele passou então a incluir aspectos detalhados, rígidos de observância, que não se encontravam na lei do Antigo Testamento. Então, durante esse período, o sábado, então, foi acrescido a ele regras e preceitos estabelecidos pelos escribas e pelos fariseus que não encontravam amparo nas Escrituras. Por exemplo, um documento chamado um documento de Damasco, que é datado de um período de 1 século antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, ele descreve vários limites que os fariseus e os escribas haviam estipulado para o sábado. Por exemplo, os escribas e os fariseus haviam afirmado que no sábado não era permitido caminhar mais do que 100 côvados. 100 côvados, 1000 côvados, melhor dizendo, 1000 côvados é aproximadamente 450 metros. Eles também haviam colocado ali no sábado que era proibido beber fora do acampamento, fora de casa. Eles também colocaram regras que diziam que era proibido usar perfume no sábado. Era proibido abrir um vaso selado no sábado. Era proibido ajudar um animal a dar à luz ou ajudar um animal a sair de um buraco. Era proibido ter relações sexuais. Então tudo isso aponta para um período em que os escribas e os fariseus acrescentaram proibições ao sábado que nunca foram amparadas pela Escritura. Um outro livro que também surgiu no 2º século antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, chamado Livro dos Jubileus, ele adiciona também outras proibições que o povo havia acrescido à guarda do sábado. Por exemplo, o Livro dos Jubileus diz que era proibido arar um campo, acender uma fogueira, montar em um animal, andar de barco, matar qualquer coisa, e inclusive era proibido guerrear no dia do sábado. Nós lemos em alguns livros extra-bíblicos, extra-canônicos, por exemplo, um livro de Macabeus, que é um livro que foi escrito nesse período intertestamentário, que não faz parte do cânon bíblico. E nós sabemos que o livro de Macabeus, ele narra guerras entre os judeus e os romanos. Foi um período onde os romanos, eles oprimiram os judeus, e os judeus reagiram a isso. Mas o livro dos Jubileus, que narra também essa história, ele nos mostra que durante esse período, como os escribas e os fariseus haviam inserido proibições, por exemplo, de guerrear no sábado, milhares e milhares de soldados judeus tiveram as suas vidas ceifadas, porque não lutaram no sábado.
E por que os seus opressores? Porque eles sabiam que os soldados não lutavam nos sábados, eles atacavam os judeus no sábado. E aí milhares de soldados perderam a vida, porque lhes havia sido proibido de guerrear no sábado. Leis e regras e preceitos que foram colocados ao sábado que nunca encontraram amparo nas Escrituras. E é por causa desse legalismo que o sábado passou a sofrer, é que nós vamos encontrar os embates de Jesus com os escribas e os fariseus, que eram os religiosos da época. E então, dentro desse contexto, a gente consegue então compreender por que Jesus estava sempre sendo questionado referente àquilo que ele fazia juntamente com seus discípulos no sábado. O Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito do sábado, ele diz o seguinte: que o sábado deixou de ser um deleite, nos tempos de Jesus, o sábado deixou de ser um deleite para ser um fardo pesado. Passou a ser uma carga insuportável. Os escribas criaram regras e mais regras, preceitos e mais preceitos, para oprimir o povo em nome de Deus. Quebrar esses preceitos que eles mesmos criaram, era para eles um pecado mortal. Então aqueles preceitos, aquelas regras que os escribas haviam criado, que não encontravam amparo nas Escrituras, elas se tornaram leis, no mesmo pé de igualdade da lei de Moisés. E, portanto, para os escribas e os fariseus, quebrar aquelas regras era um pecado mortal. E aí o Hernandes termina dizendo: por isso os fariseus censuravam Jesus e os seus discípulos por violarem o sábado. Então, tendo colocado esse contexto, agora nós entramos na exposição do nosso texto de hoje. Primeiro ponto aí que o nosso texto nos mostra, volte lá comigo em Lucas capítulo 6, primeiro ponto aí, é que os fariseus questionam a Jesus e aos seus discípulos. Se você ler comigo o versículo 1, deixa aí a sua Bíblia aberta e me acompanhe à medida da exposição, isso vai ajudar você a ter uma compreensão melhor do texto. O verso 1 diz assim: aconteceu que num sábado, veja aí que essa narrativa Lucas afirma que ela aconteceu num sábado, e o que aconteceu ali? Passando Jesus pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam as espigas, e debulhava elas com as mãos. Então, Lucas nos diz aqui que num sábado, Jesus com seus discípulos estava passando por uma seara, e os discípulos então começavam a colher as espigas, debulhar com as mãos e comiam elas. Interessante que a lei mosaica, ela permitia que os pobres, ou a pessoa que estivesse com fome, quando ela passasse por uma plantação, se ela estivesse com fome, ela poderia arrancar e comer as espigas de uma plantação. Nós temos isso, por exemplo, em Deuteronômio 23, 25, que nos diz: quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Essa lei, ela permitia que uma pessoa que estivesse com fome, como eu disse aqui, ela poderia sim pegar espigas e comer. O que ela não poderia era fazer uma colheita para levar para casa. Era permitido para matar a fome. Então os discípulos não estão fazendo nada proibido aqui. Eles estão simplesmente fazendo aquilo que a lei permitia. Eles estão com fome, estão passando por uma plantação, logo eles tomam algumas espigas, debulham os grãos e comem. Mas os fariseus, nos tempos de Jesus, eles tinham se tornado tão legalistas e tão rígidos, que eles tinham acrescentado leis que iam além da lei mosaica. E isso, ao ver Jesus passando na seara com seus discípulos, os discípulos comendo as espigas, num sábado, eles ficaram indignados. E aí o verso 2, eles dirigem uma pergunta a Jesus. E ele diz: e alguns dos fariseus lhes disseram, e eles fazem a pergunta: por que fazeis o que não é lícito no sábado? Os fariseus, eles estão acrescentando a lei mosaica, ou seja, eles estão enxergando a atitude dos discípulos como uma violação da lei. Então, por que fazeis o que não é lícito
nos sábados. Então Jesus agora vai passar a responder a essa pergunta dos fariseus. E a resposta de Jesus, ela pode ser dividida aqui em duas partes. Jesus responde à pergunta dos fariseus de duas maneiras. E eu quero dividir aqui essas duas maneiras. A primeira parte da resposta de Jesus, ele vai corrigir a repreensão, melhor dizendo, ele vai corrigir a compreensão dos fariseus a respeito do sábado. E ele vai fazer isso utilizando de duas passagens do Antigo Testamento. A primeira passagem que ele vai utilizar é 1 de Samuel 21, de 1 a 6. Nós conhecemos essa passagem, 1 de Samuel 21, o contexto dessa passagem é quando Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar a Davi. Então, Davi vai fugir, sendo orientado pelo filho de Saul, que se chamava Jonatas. Então, Davi junto com Jonatas, eles firmam uma aliança, e Jonatas então diz para Davi que se o pai dele, Saul, quisesse realmente matar a Davi, ele iria dar um sinal, e ele iria lançar as flechas, e iria mandar um servo ir buscar a flecha, e de acordo com o que ele falasse com aquele servo, Davi iria perceber que ele deveria fugir, ou se ele deveria voltar para a cidade. E aí, Davi então é instruído por Jonatas, através disso, a fugir, porque Saul estava querendo matá-lo. E aí nós encontramos, os versículos de 1 a 6, diz assim: então veio Davi a Nobe, depois que ele foge, de Saul. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu-lhe Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Davi perguntou ao sacerdote: que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu-lhe Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Então Jesus, ele vai até essa palavra para corrigir a percepção dos fariseus a respeito do sábado. Essa primeira passagem, Jesus cita ela aí, ele faz uma referência a ela dos versículos 3 a 4, olha comigo lá Lucas, voltando em Lucas, os versículos 3 a 4, Jesus então respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam. Então ele se dirige aos fariseus e diz assim: vocês não leram as Escrituras? Vocês não conhecem as Escrituras? Se vocês soubessem, conhecessem as Escrituras, vocês perceberiam que não está acontecendo nada de errado aqui. Errais porque não conheceis as Escrituras, como Jesus disse em outra passagem. Então ele usa essa primeira passagem para mostrar para os fariseus de que eles não conheciam as Escrituras, portanto eles não sabiam o que eles estavam falando. Depois ele usa uma segunda passagem, que é Levítico, capítulo 24, de 1 a 9. Vai comigo lá em Levítico 24, de 1 a 9. Levítico 24, de 1 a 9.
Diz assim: disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então haveria ali, próximo do Santo dos Santos, um fogo que deveria permanecer aceso. E esse fogo, é desse fogo que o sacerdote poderia tirar uma outra tocha para que queimasse o incenso e as suas outras ofertas queimadas. E aí no versículo 5 ele fala da mesa dos pães da proposição. Verso 5: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa. Verso 6: e os porás em 2 fileiras, 6 de cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. O que acontecia ali? Além do incenso, próximo ao lugar santíssimo, Deus ordenou que houvesse ali uma mesa. Essa mesa era feita de madeira de acácia, era uma madeira mais top da época, e ela era coberta de ouro puro. Por aí você já vê a seriedade do símbolo. Não é qualquer madeira, e ela era coberta de ouro puro. E sobre essa mesa era colocado ali o pão da proposição, ou o pão da presença, ou a mesa para o pão da exposição. E aquele pão ficava ali exposto. E esse pão deveria ficar ali de forma contínua. Uma vez por semana, 12 pães eram assados, colocados em 2 fileiras de 6. Por que era 12 pães? Porque simbolizava cada um representava uma das tribos. Eram colocados em 2 fileiras de 6, sobre a mesa, feita de acácia e de ouro. E isso ocorria todo sábado. Então, quando os sacerdotes vinham e traziam o pão novo, o pão fresquinho, o pão quentinho, os 12, ele colocava no lugar daqueles 12 do sábado passado, e aqueles 12 que ele retirou, que era do sábado passado, os sacerdotes comiam esse pão dentro do lugar santíssimo. Então, como o próprio texto diz, aquele pão era um pão sagrado, era um pão santo. E somente os sacerdotes poderiam comer. E Jesus, inclusive, disse isso no final do versículo 4, depois que ele narra a história de que Davi comeu o pão santíssimo. Jesus diz: pães que não eram lícito comer, mas exclusivamente os sacerdotes. Esse pão pertencia ao sacerdote. Então, o sacerdote, ele comia o pão antigo, colocava o novo. E é interessante que, quando nós encontramos aí, no final do versículo 9, de Levítico 24, ele diz que isto seria um estatuto perpétuo. Ou seja, essa cerimônia que acontecia somente no sábado, ela deveria ser repetida e repetida e repetida e repetida e repetida, vez após vez, sábado após sábado. Era um estatuto eterno. É interessante que a expressão que aparece aqui no hebraico é uma aliança de pão, ou uma aliança perpétua. É uma aliança eterna. Quando aparece aliança, Deus está dizendo que isso é eterno. E quando a gente conecta essa expressão, uma aliança eterna, ela também aparece em referência ao sábado.
Assim como o sábado era uma aliança perpétua, Deus também estabelece que a mesa do pão também deve ser feito perpetuamente. Um comentarista chamado Victor Hamilton, comentando o livro de Êxodo, ele diz que quando Deus estabelece a mesa da proposição e os pães da proposição no sábado, Deus estava querendo ensinar a Israel que Ele é o Deus que descansa, mas Ele também é o Deus que nutre. Ele é o Deus que santifica o dia e Ele é o Deus que santifica o pão. Em outras palavras, quando Deus estabelece a mesa da proposição com os pães, Deus está dizendo para Israel o seguinte: hoje é o dia do descanso e é o dia de se alimentar de mim. Eu sou o provedor do meu povo. Eu sou aquele que sacia. Eu sou aquele que mata a fome. Entrai no meu descanso, mas não apenas isso. Se alimentem e se fartem de mim mesmo. Jesus respondeu então respondeu a pergunta, dos fariseus ali na primeira parte, utilizando duas passagens, e a segunda parte da resposta de Jesus é a que mais chocou os fariseus, porque ele se afirma como o Senhor do sábado. É o último verso aí, verso 5, diz assim: e acrescentou-lhes, o último verso lá em Lucas 6, vamos voltar lá, e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa expressão, o Filho do Homem, ela é um título atribuído a Jesus. E ela pode significar muitas coisas. Muitas coisas. Ela aparece 45 vezes no Novo Testamento, e só em Lucas utiliza essa expressão Filho do Homem 26 vezes. E eu vou citar aqui algumas delas, só para a gente contextualizar. Quem é o Filho do Homem? Dentro do Evangelho de Lucas, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, Lucas 5, 24. O Filho do Homem é o servo sofredor e rejeitado pelos homens, Lucas 9, 22. O Filho do Homem virá novamente em glória, Lucas 9, 26. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Lucas 19, versículo 10. Então esses são atributos do Filho do Homem. O Filho do Homem é aquele que perdoa pecado, é aquele que sofre e é rejeitado pelos homens. O Filho do Homem virá em glória, o Filho do Homem é aquele que veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus, ele diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. No nosso contexto aqui, Filho do Homem representa o quê? A majestade e a autoridade de Jesus. Quando Jesus se afirma aqui como Filho do Homem, que é Senhor do sábado, ele está afirmando a sua glória, a sua majestade, a sua autoridade, em estabelecer nele mesmo a realidade do sábado. Ele está dizendo, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, ou seja, é em mim que o sábado encontra a realidade verdadeira e última. É isso que ele está dizendo. Ou seja, em Jesus a realidade e o verdadeiro significado do sábado é reestabelecido. Portanto, não tem nenhum problema dos discípulos comerem as espigas no sábado. Porque Jesus, como o Senhor do sábado, é quem determina o que pode e o que não pode ser feito no sábado, e não os fariseus e os escribas. Portanto, meus irmãos, o ponto central dessa passagem é que Jesus, ele se afirma como o único que tem autoridade para validar o verdadeiro sentido da lei. Jesus, vou repetir para os irmãos, é o único que tem autoridade para validar o verdadeiro sentido da lei, pois ele é a realidade por detrás da lei. Toda a lei de Moisés são apenas sombras da realidade que acontece em Cristo. Em Cristo. Então, se está ali aquele que tem autoridade, aquele que é a realidade, a visão corpórea da lei, ele então tem autoridade sobre o sábado. Os fariseus, obviamente, não gostaram disso, né? Porque claramente Jesus estava dizendo para eles o seguinte: a autoridade sou eu, não vocês. Quem define o que pode e o que não pode sou eu, não vocês. Vocês estabelecem princípios, regras, preceitos, ritos, que vão além daquilo
que o meu Pai estabeleceu. Portanto, vocês são legalistas. O que é legalismo? Legalismo é toda e qualquer tentativa humana de ser aceito por Deus porque faz alguma coisa. Isso é legalismo. Legalismo é quando eu e você pensamos que, porque nós fazemos algo, Deus nos aceita. Porque nós fazemos algo, Deus nos ama. Isso é legalismo. Deus, várias vezes no Antigo Testamento, disse para Israel o seguinte: eu vos amei porque eu vos amei. Não eu vos amei porque vocês guardaram a minha lei. Não eu vos amei porque vocês cumprem todos os rituais. Não, eu vos amei porque eu vos amei. Em outras palavras, porque eu quis amar. Não há nada em vocês que podem atrair-me, que pode despertar em mim o amor. Eu vos amei porque vos amei. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com o legalismo, porque é possível que nós aqui na igreja comecemos a viver uma vida com base no legalismo. Eu sou aceito por Deus porque eu faço isso. Eu sou aceito por Deus porque eu faço aquilo. Não, nós temos que entender o seguinte: as obras são importantes? São, elas fazem parte da conversão. Mas Deus não nos ama por causa das obras. Deus nos ama porque Ele amou o seu Filho. E a razão única e exclusiva de Deus me amar, de Deus amar você ou de Deus amar qualquer pessoa, não repousa em nós fazermos algo. Deus nos ama porque Ele nos ama o seu Filho. E é quando nós estamos no seu Filho é que nós somos amados por Deus. Eu só sou objeto do amor de Deus quando eu estou em Cristo. Fora de Cristo eu sou objeto da ira de Deus. O apóstolo Paulo fala isso claramente em Efésios capítulo 2. Que todos nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Portanto, cuidado com o legalismo. Cuidado para você não se pegar pensando o seguinte: eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu venho e lavo o local onde nós nos reunimos, eu cuido das crianças, eu prego a palavra, eu faço parte da escola dominical. Cuidado para você não amparar a sua salvação, porque você faz essas coisas. Não ampare a sua salvação, não ampare o amor de Deus nisso que você faz. Aquilo que nós fazemos não faz com que Deus nos ame mais ou menos. Deus nos ama porque Ele nos ama. E isso basta. Então os fariseus eram legalistas. Tentavam ser aceitos por Deus por fazerem alguma coisa. Quando nós, irmãos, tentamos fazer algo para despertar a atenção de Deus, nós somos como aqueles homens que jejuavam e soltavam foguete no meio das multidões. Que Jesus disse assim: eles já receberam sua recompensa. Ou seja, se eu estou fazendo algo para pensar, Deus, eu vou fazer isso aqui porque o Senhor vai me abençoar, já perdeu o sentido. Já perdeu o sentido. Ao invés disso, nós temos que fazer, Deus, eu estou fazendo isso aqui, sabe por quê? Porque eu te amo. É porque eu amo a sua lei. É porque meu coração se alegra em obedecer a sua palavra. Deus, eu te obedeço, não é porque o Senhor me mandou obedecer, é porque eu sinto prazer em obedecer a sua palavra. Percebe? Não é para Deus me amar mais. Precisamos tomar cuidado para a gente não ser legalista. Eu quero, em cima desse texto, trazer aqui 4 pontos importantes para nós nessa manhã. Primeiro ponto é que o ser humano é mais importante do que os ritos religiosos e legalistas. Jesus mostra isso claramente, quando ele diz que os discípulos não estavam violando a lei do sábado. Ele nos mostra que o ser humano é mais importante que ritos religiosos e legalistas.
Ou seja, os fariseus diziam que sábado não podia nem mesmo tirar um animal que havia caído no buraco. Jesus diz para eles: peraí, vocês não estão entendendo então o sentido do sábado. Se o sábado é um dia consagrado ao Senhor, o sábado é o dia de fazer aquilo que o Senhor ama, e o Senhor ama cuidar das pessoas. Os rituais, irmãos, eles são apenas símbolos, mas não a realidade. Vir à igreja por vir à igreja não significa nada. Estudar a Bíblia simplesmente por estudar a Bíblia não significa nada. Orar simplesmente por orar, eu vou orar porque a Bíblia ordena que eu mande, que eu ore. Não adianta de nada. Amar porque Deus ordena que eu ame, não significa nada. Todas essas coisas, elas devem ser feitas, mas elas devem ser feitas com um coração que está o quê? Se deleitando em fazer aquilo que o Senhor pede. O ser humano é mais importante que os ritos religiosos e legalistas. Segundo ponto, o conhecimento da palavra liberta o homem da mentira da religião e do legalismo. Jesus disse claramente para os fariseus: não tendes lido o que diz nas Escrituras? Irmãos, pouca Bíblia, muito espaço para legalismo. Muita Bíblia, pouco espaço para legalismo. Quando você entende a Escritura e você entende que é tudo pela graça, quando você entende que o Abraão foi justificado antes mesmo dele ter feito qualquer coisa, quando você entende que Jacó foi escolhido por Deus antes que ele nascesse, quando você entende que é pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, quando você entende que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, quando você entende que é em Cristo e por Cristo, com Cristo, você é libertado do legalismo. Como que você pode ser liberto do legalismo? Conhecendo a Escritura. Jesus disse aos fariseus: não conheceis a Escritura? Vocês não leram lá? É como se ele estivesse dizendo para nós: peraí, você está querendo dizer, você está querendo buscar aceitação, amor, justificação, santificação no legalismo? Nas suas obras? Aí Jesus vira para nós e fala assim: não tendes lido a Escritura? Vocês não leram? Por que você está vivendo assim? O que você está vivendo? Não toque, não faça, não coma, não beba. Não pode. O que você está vivendo à luz? É pela graça, meu filho. Eu vos amei porque vos amei. E isso só é possível chegar a essa vida de satisfação em Deus e de um conhecimento de que Deus me ama, não porque eu faço algo, mas que Ele me ama porque Ele me amou em Cristo. Eu conheço isso, eu me liberto da religião, do legalismo. Terceiro ponto, Jesus nos liberta do legalismo, da prisão que os ritos religiosos nos prendem, com o intuito de salvar-nos a nós mesmos. O legalismo, a religião, a religiosidade, ela nada mais faz do que nos prender a nós mesmos. Nós nos tornamos o alvo da nossa justificação, nós nos tornamos a base, nós nos tornamos os únicos capazes de nos santificar, de nos justificar, de ser amado. Nós estamos no controle. Quando nós somos legalistas, nós assumimos o controle. E ao assumir o controle, nós nos colocamos no lugar de Deus, e isso é idolatria, porque somente Deus pode justificar, somente Deus pode amar, somente Deus pode salvar. Por quê? Porque Ele é aquele que justifica o pecador, para que Ele mesmo seja o justo e o justificador daqueles que o buscam. A glória, irmãos, é só de Deus. Só de Deus. Quarto ponto e último. Havia ali, como eu disse em Levítico 24, uma mesa de ouro, feita de madeira de acácia.
Em cima dela tinha 12 pães. Os pães representavam a ação de graças e o compromisso com Deus por parte do povo da aliança. O povo não comia do pão, mas as pessoas que ficavam fora do lugar onde o pão estava, quando os sacerdotes comiam o pão, elas se sentiam parte daquela cerimônia. E elas sabiam que aquela cerimônia era uma cerimônia solene. Aquele povo sabia que independente do fracasso ou do sucesso, independente da prosperidade ou da pobreza, eles deveriam cumprir perpetuamente aquele gesto de reconhecimento de Deus como o Senhor que sustenta toda a sua vida. Os pães então simbolizavam as 12 tribos, simbolizavam também que o povo deveria fazer isso sempre, agradecendo ao Senhor, demonstrando ação de graças e tendo compromisso com Deus. E o povo entendia também, aqueles pães também significavam o quê? Sábado após sábado, Israel era alimentado pelo Senhor através do pão. O ritual da colocação dos pães consistia numa cerimônia semanal que honrava a Deus e lembrava ao povo que o Senhor com quem estava em aliança era o provedor deles. Os pães da proposição apontavam para adiante, para o tempo em que Deus estaria presente, literalmente, no meio do seu povo, de uma maneira não mais simbólica, mas de uma maneira real. Quando que isso aconteceu? Na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio a esse mundo e Ele mesmo afirmou ser a luz do mundo, e afirmou ser Ele o pão do mundo. E Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Disse-lhe Jesus: se alguém comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. O pão da presença que estava ali na mesa de ouro era passageiro e corruptível. O pão que Jesus nos dá é eterno e incorruptível, porque Ele é o Senhor do sábado e ao mesmo tempo o pão que alimenta os famintos no sábado. Eu encerro dizendo para os irmãos que hoje há uma mesa posta. Ela não é feita de acácia. Ela não está coberta de ouro puro. Mas o pão vale mais do que a acácia e que o ouro. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Estamos diante da mesa que nutre. Hoje é o dia em que o Senhor nos permite alimentar não de espigas, mas Ele nos chama à mesa para alimentarmos dele mesmo. Queria chamar os irmãos do louvor, que tomassem os seus lugares. Eu gostaria que nós entendêssemos aqui, irmãos, a grandeza de se vir à mesa do Senhor. Apenas os sacerdotes comiam. Isso era contínuo. Hoje todos aqueles que pertencem a Cristo devem comer. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A mesa está posta, o pão está servido, o cálice está colocado. O momento agora é o momento de examinar a si mesmo. Não é examinar a mim, não é examinar o seu irmão, não é examinar o seu marido, a sua esposa, o seu filho. É examinar a ti mesmo. Pensa comigo. Senhor, há uma mesa de ouro posta por ti para o seu povo. E o que está sobre ela, Senhor, não é apenas um pão, é o seu corpo. O que está sobre ela, Senhor, não é apenas um suco de uva, é o seu sangue. Eu não estou dizendo aqui que o pão se transforma no corpo e que o suco se transforma no vinho. Não, é simbólico, nós sabemos. Mas por detrás desse símbolo há uma realidade. Por isso que o Senhor disse: fazei isso em memória de mim todas as vezes que vos reunis. Porque quando nós estamos reunindo, nós estamos celebrando a morte, a ressurreição daquele que nos comprou pelo seu próprio sangue, daquele que entregou o seu próprio corpo pelos nossos pecados. Irmãos, esse é um momento solene. É um momento solene. Eu queria convidar você a orar e refletir sobre esse momento. E examinar a ti mesmo. Enquanto isso, os irmãos irão ministrar uma canção. Amém? Senhor nosso Deus, nós precisamos da sua graça. Precisamos entender, ó Deus, da seriedade que é ser cristão. Precisamos entender, ó Deus, a grandeza de participarmos da sua mesa. Nós que somos pecadores indignos, miseráveis, mas que fomos alcançados por sua graça. Fomos amados em ti, por ti, Senhor. Que nós possamos nesta manhã aprender de uma vez por todas, ó Deus, que a caminhada cristã não é uma brincadeira. Que ter se convertido e ter sido convertido pelo seu Espírito não é algo banal, é algo que de fato transforma as nossas vidas e nos faz novas criaturas em ti, para a sua glória. Deus, limpa os nossos corações daquilo que não pertence ao Senhor. Limpa a nossa mente. Perdoa os nossos pecados. Nós suplicamos, ó Deus, e confessamos diante do Senhor nesta manhã aquilo que temos falhado, ó Deus, porque nós queremos participar da sua mesa. Portanto, meu Deus, nos conceda da sua graça. Nos conceda, ó Deus, e nos alimente de ti mesmo. Que nós não sejamos fracos, que nós não sejamos derrotados pelo pecado, ó Deus. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Os diáconos podem tomar aqui os elementos e podem servi-los. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoa, purifica também nós, Jesus. Obrigado, meu irmão. Gostaria de pedir que o pastor Marco fizesse uma oração por nós. Pai, nós queremos agradecer pelo grande privilégio de participarmos da ceia, Senhor. Pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de poder fazer isso em memória de Ti. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelo Teu grande amor para conosco, pela Tua presença santa, por meio Amém, Senhor. por Deus, as nossas palavras de louvores e adorações, expressamos a Ti a nossa gratidão no nosso corpo. Agradecemos pelo corpo que foi moído, pelos nossos pecados, o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Agradecemos pela justificação em Cristo Jesus e pela nossa reconciliação com o Pai por meio da obra de Jesus. Nós te agradecemos por este momento, pela vida de cada um dos teus servos aqui, esta manhã. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Nós já lemos, mas eu quero ler novamente o texto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Mestre pregado na cruz do Calvário. Comamos todos do pão. Podem cantar mais uma parte, por favor? Glória seja dada ao Senhor. Aleluia, Senhor. Que o Senhor nos comprou pelo seu sangue. Louvado seja o seu santo nome. Eis nestas chagas pureza para o mais torpe pecador, Somos vários pecadores. pois que mais alvos que a neve os
seu sangue Purifica, Senhor. nos torna, Limpa. Senhor, Nos fortalece, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Louvado seja o seu santo nome. Ó Deus, nós precisamos tanto, Deus, de um avivamento dos nossos corações. Precisamos tanto, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados. Ó Senhor, nos ajude, Senhor. Ó Senhor, nos transforme. Ó Senhor, nos renove. Ó Senhor, nos auxilie. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti. Nós rogamos, nós suplicamos a Ti, Senhor. Quebranta os nossos corações. Remova de nós, ó Deus, o coração de pedra. Nos dê um coração sensível à Sua palavra. Um coração, Senhor, que se deleita em Ti, na Sua casa, na Sua obra, no Teu serviço. Ó Senhor, nos ajude. Ajude, Senhor, a mim, aos meus irmãos, naquilo que nós temos falhado, Senhor. Nós precisamos, dia após dia, ó Deus, da Sua graça. Nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Hoje nós lembramos, nossa memória volta a 2022 anos atrás, quando ali no Calvário o Pai entregou o seu Filho e o crucificou como uma oferta pelo meu e pelo seu pecado. E nós precisamos, dia após dia, mantermos a nossa memória viva, de que não foi por coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fomos comprados, mas pelo precioso sangue do Cordeiro sem mácula, Jesus Cristo, nascido, morto, crucificado, ressuscitado por nós. Em memória do Senhor, bebamos todos o cálice. Queria pedir ao irmão Bernard que fizesse uma oração e depois nós vamos encerrar com a canção. Amém? Enquanto nós estivermos orando, reflita no seu coração, presente aquilo que você esteve pensando durante essa exposição ao Senhor. O Senhor está no nosso meio. Amém. O Senhor está aqui para ouvir o clamor do seu povo. Se derrame a Ele, se curve a Ele, entregue-se a Ele, se alimente dEle. Amém? Senhor Deus amado, não há palavras para descrever este momento. O quão grandioso, o quão sublime é
poder desfrutar deste momento que remete a esta nova aliança no sangue de Cristo. Ai de mim, Senhor, ai de nós, sem Jesus Cristo, se não fosse sua encarnação, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, Verdade. sua assunção aos céus, sua glorificação hoje. Que grande bênção é saber que hoje Ele se encontra nessa posição glorificado, exaltado, à destra da majestade celestial e intercede por nós. E nos representa junto a Ti. Em Cristo nós já estamos assentados nos lugares Glórias celestiais. a ti, Senhor. E é uma grande bênção, é uma grande maravilha saber disso, Deus. Que dia após dia nós possamos viver à luz desta realidade. Uma realidade que hoje é espiritual, mas que um dia será concretizada em nossas vidas. E nós, de fato, reinaremos com Cristo em glória para sempre. Nos dê, Senhor, a Tua bênção. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a ti, Senhor. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos mostram o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, Cantemos ao Senhor. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos mais uma vez, toda a igreja. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias damos ao Senhor. Amém. Irmãos, podem se assentar um pouquinho. Nós já estamos encerrando as nossas atividades. Eu gostaria de me dirigir a você que vai assistir esse vídeo, né, dessa exposição. Gostaria de dizer que busque o Senhor, se alimente dele dia após dia. A mesa do Senhor está posta para todos aqueles que se arrependem e confessam seus pecados. Portanto, não busque uma vida de salvação, de justificação, de santificação que se baseie nos seus méritos. Só há apenas um meio de ser aceito à mesa do Senhor, e esse meio é estando em Cristo e confessando a Ele exclusivamente como seu suficiente e único Salvador. Então, eu desejo isso a você e fique à vontade para nos fazer uma visita. Nós nos reunimos aqui na rua Reis de Almeida, número 22, no bairro Minaslândia, aqui na cidade de Belo Horizonte. Deus possa abençoar você e a sua vida, em nome de Jesus.